Agenda TGI 2013. E quando teremos a importante palestra do consultor Francisco Cunha, do mundo em transformação ao Recife que precisamos. Queremos registrar e agradecer a presença do vice-governador do Estado, Dr. João Lira Neto, do senador Armando Monteiro Neto, e do Dr. Eronildo Felisberto, secretário executivo de Saúde, representando o secretário de Saúde de Pernambuco, Dr. Antônio Carlos Figueira. Demais autoridades, senhoras e senhores, gostaríamos de transmitir a mensagem enviada do prefeito eleito Geraldo Júlio. Prezados amigos da TGI, agradeço o convite e informo da impossibilidade de minha presença por estar em São Paulo em reunião com prefeitos eleitos com a presidência do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Elogio mais uma vez a TGI pela iniciativa tão importante para o nosso Estado e este ano em especial para o Recife, de pensar o futuro da nossa economia e da nossa qualidade de vida. Parabéns e um abraço a todos os participantes. Geraldo Júlio. Gostaríamos de informar que a palestra de Francisco Cunha será transmitida pela internet ao vivo no site da TGI, www.tgi.com.br, www.tgi.com.br, e que as pessoas podem interagir enviando perguntas pelo e-mail agenda@tgi.com.br, pela fanpage da TGI no Facebook, facebook.com/TGI Consultoria em Gestão, ou pelo Twitter, @TGI Consultoria, usando a hashtag Jogo da Velha, Agenda TGI. As perguntas serão respondidas por Francisco no final da apresentação. E pedimos também aos senhores convidados que não esqueçam de responder a pesquisa de opinião que foi distribuída na entrada, assinalar apenas uma alternativa por item e entregar a um representante da TGI que circulará pelo salão, ou colocar em urnas, as urnas espalhadas no hall. A sua opinião é muito importante para que já é uma referência, parece que já é uma referência em pesquisa de final de ano em Pernambuco. Senhoras e senhores, do mundo em transformação ao Recife que precisamos. A partir deste momento, o consultor Francisco Cunha vai abordar temas como crise na zona do euro, economia global dependente da China, Brasil em busca de taxas elevadas de crescimento, Nordeste procurando manter seu ritmo de crescimento após os investimentos da Copa de 2014, Pernambuco aproveitando as oportunidades para continuar crescendo acima do Brasil e os desafios da nova gestão do Recife. Com vocês, o consultor Francisco Cunha. Boa noite. É uma satisfação enorme para nós da TGI contar com a presença de todos. Nessa que é um tipo de atividade que a gente já faz há muito tempo e que procura tratar das questões do ano que passou, questões relevantes para a atividade empresarial do ano que passou e as questões que podem impactar também a realidade empresarial no ano que se inicia ou que vai se iniciar. Neste ano, escolhemos o tema do mundo em transformação ao Recife que precisamos, porque o mundo continua em ritmo mais ou menos acelerado de transformação e nós, aqui na cidade, vivemos uma realidade muito especial, que é a realidade de mudança da administração municipal e de tratamento da questão da cidade. Nós vivemos no Recife
a nossa cidade de escolha para viver, para morar, para trabalhar, e a cidade enfrenta um nível de dificuldade muito importante que precisa e deve ser tratado com atenção, discutido, sobre ele conversado. Então essa a proposição que fazemos, é disso que eu vou falar um pouco, ou eu diria, eu vou resumir a parte do mundo, do Brasil, do Nordeste de Pernambuco e reservar uma parte importante para o Recife. A primeira consideração que vale a pena fazer desta abordagem do mundo ao Recife é uma curiosidade muito significativa. Na eleição norte-americana, que se encerrou há pouco tempo, nós tivemos um fato muito curioso, que chamou a atenção de todos os que observaram e viram esses mapas aparecendo na televisão. A gente tem aí o mapa da escravidão nos Estados Unidos, em vermelho os estados com escravidão, em verde os estados sem escravidão, em 1859. Se olharmos a situação do mapa norte-americano relativa à segregação racial em 1950, nós vamos ver também os estados onde a segregação era proibida, que estão em azul, e os estados onde havia segregação, que eram esses em, não sei que cor é essa aí, acho que é a cor mais, um marrom claro. Pois bem, curiosamente, nós vemos na eleição de 2012 que Obama ganhou nos estados em azul, ou seja, Obama ganhou nos estados onde não havia escravidão. Acho que essa coisa é muito importante para considerarmos uma nação como a norte-americana, mas também para refletirmos um pouco sobre a realidade brasileira. E aí me ocorreu que, olhando esses mapas, me ocorreu a frase, quando a gente compara os mapas, vê isso aí, olha aí, a escravidão no mapa de 1859 e as eleições presidenciais no mapa de 2012. Obama ganhou onde não havia escravidão. Eu me lembrei dessa frase importante, dessa figura um dos pais da pátria brasileira, um dos maiores pernambucanos de todo o tempo, que foi Joaquim Nabuco. Não basta acabar com a escravidão, é preciso destruir a sua obra. E no Brasil nós temos ainda um longo caminho a percorrer, pelo que a gente vê no dia a dia e pelo que a gente conhece da nossa realidade brasileira. Falando um pouco dos Estados Unidos, o que é pós-eleição, o que é que Obama vai enfrentar? O que a mídia já batizou de abismo fiscal. São os efeitos sobre a economia do fim dos remédios que foram dados para enfrentar a crise de 2008 e 2009. Então, se Obama não resolver o que lá está sendo chamado de nó fiscal, até o final do ano, ele terá, em 2013, efeitos importantes na economia. Os Estados Unidos, se não tratarem de lidar com o problema do fim da desoneração de impostos, que foi concedida ainda no governo anterior, e se ele também não tratar com o parlamento republicano, a Câmara republicana e com o Senado democrata essa questão, isso vai ter grandes impactos sobre a economia norte-americana, que significa recessão para o ano, e isso que a gente precisa observar. A recessão, esse ano, os Estados Unidos devem crescer positivamente 1,7%, se não for resolvido o problema fiscal até o final deste ano. Para o ano, a previsão é de que haja um crescimento negativo de 0,5% e que o desemprego aumente. Então, pode passar de 8% para 9,1%. São essas as previsões e esse é o trabalho que Obama vai ter que realizar no final desse mandato. Quando a gente olha para outro grande player, outro motor importante da economia mundial, que é a China, nós vimos recentemente a troca de comando da China. Está aí estão aí todos com gravatas iguais, Não tem um lá com a gravata. Tem um com a gravata azul, mas todos muito parecidos, mas na realidade é a mudança do
comando chinês que vai só tomar posse efetivamente no próximo ano, mas que já sinaliza, a gente já começa a perceber, já aparecem notícias de que os planos do próximo governo, o país poderá crescer menos. E aí eles fazem uma projeção importante, comparando o que se passou de 1995 a 2010, crescimento médio de 10%, é um dos maiores crescimentos da história do mundo, da história econômica conhecida no mundo. Durante quase uma geração inteira, a China cresceu em média 10% ao ano, que significa dobrar de PIB, tamanho de PIB, a cada 7 anos mais ou menos, mas isso não deve permanecer, não deve continuar para frente. A previsão que já se faz é que até 2015 esse crescimento médio caia para 9%. De 2016 a 2020 ele deve cair para 7%. Isso é projeção. E de 2021 a 2025 cai para 6%. 2025 a 2030 a previsão é 5% ao ano. Ou seja, a China deve já começar a desacelerar o seu crescimento, porque eu tive a oportunidade de visitar a China 2 vezes e me impressionou muito o que esse ritmo de crescimento acarretava. É uma pressão muito grande, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ambiental, e eu diria como do ponto de vista social. O que está sendo criada lá é uma classe média, que hoje representa cerca de 1/3 da população chinesa, mas que tem aspirações, que tem necessidades, que tem interesses diferentes do restante da população. Além disso, uma pressão enorme sobre a economia, uma pressão enorme sobre o meio ambiente. Eu não vi nenhum rio na China que não fosse extremamente poluído. Então, é um exemplo, né? Cerca de 75% da geração de energia na China é a partir do carvão mineral, o pior de todos os poluentes. Então, isso é uma tendência que a gente já vê do novo governo, e é preciso estar atento a isso, porque quando a gente está pensando em perspectivas e o que pode acontecer para frente, isso aí é o que deve acontecer. A China progressivamente desacelerando seu ritmo de crescimento, de forma planejada. Lá eles planejam quase tudo. Essa é uma fotografia da Assembleia lá que ungiu os novos dirigentes. E outro dia, eu achei bom colocar essa foto aí, porque outro dia eu vi, numa reunião do Partido Comunista, fazendo planejamento para 100 anos. Definindo meta para 100 anos. E aí, me lembrei do nosso país, né, que não consegue fixar metas, talvez mais do que o horizonte de uma gestão. Então, essa é o exemplo que a China traz de que planejamento faz parte, né, no caso deles lá, da cultura. A impressão que me dá é que eles planejam do canteiro de planta, de flores, senão eu acho que talvez seja a maior quantidade de jardineiro do mundo, que eu nunca vi tanto canteiro bem cuidado como lá, até a macroeconomia, quer dizer, eles planejam a macroeconomia com um horizonte até 2050. Então, essa é a economia chinesa, é a forma de o chinês lidar com a economia e com o país, muito diferente da nossa. E essa situação dramática da zona do euro. Isso é uma questão, um problema sério. No ano passado, eu fiz uma apresentação aqui. Na apresentação que eu fiz, eu coloquei uma frase de Christine Lagarde, que é a diretora-gerente do FMI, e ela dizia que a zona do euro podia enfrentar uma década perdida, que o Brasil sofreu na chamada década perdida de 80, a zona do euro pode sofrer. Então, nós vemos aí essa situação dramática de todos os países, aí uma charge de Paulo Caruso, está aí Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha, e a emergência dos novos players, né, mundiais, que são o Brasil, a Rússia, os BRICS, a China e a Índia. Ainda está aí o presidente Rujital, porque ele não saiu ainda, ele não foi trocado. Aquele pessoal que entrou vai assumir para o ano. Então, essa é a situação no mundo. A zona do euro em situação dificílima, que deve levar
pelo menos uns 5 a 6 a 7 anos para resolver aquilo ali, digerir o problema. Começou nos Estados Unidos, transferiu-se, contagiou toda a zona do euro, e hoje são os BRICS que dão uma nova configuração ao cenário econômico internacional. E isso era mais válido foi mais válido no ano passado e no ano anterior. Hoje, o BRIC, o país emergente que menos cresce desse conjunto, é justamente o Brasil. A gente vai tentar ver um pouco por que isso acontece. E para terminar essa panorâmica sobre o mundo, eu vou fazer... isso aí é uma fotografia do furacão Sandy sobre a costa leste dos Estados Unidos, que atingiu a cidade de Nova York e várias outras regiões da costa leste, mas principalmente a cidade de Nova York. A questão que se coloca em relação a essa coisa do aquecimento global, que ainda há uma controvérsia, será que o mundo está de fato se aquecendo, ou será que isso não é um fenômeno que, do ponto de vista da história da Terra, trata-se de um episódio? Mas o fato é que desde que eu me entendo de gente, eu não me lembro de ter visto nenhum furacão sobre Nova York. Não me lembro. Pode ser que tenha acontecido, mas eu não me lembro. O fato é que o que é importante observar nesse tipo de fenômeno, é se os fenômenos extremos do clima eles estão acontecendo de forma aproximada. É isso que seria um indicador importante eu diria, do acirramento da questão climática e do aquecimento global. Em última instância, seria o aquecimento global. Essa foto circulou na internet, ela não é verdadeira, ela é uma foto montada do Facebook. Aliás, circulou no Facebook, no Twitter e na internet de um modo geral, mas ela é montada com recurso Photoshop. Mas mostra essa preocupação, esse perigo que rondam as cidades no mundo, se de fato estiver acontecendo que os cenários sobre o aquecimento global começam a apontar que de fato a Terra está se aquecendo, e esse aquecimento significa mais evaporação dos oceanos, no que diz respeito a furacões. É um estímulo muito importante para furacões, e os Estados Unidos, o Caribe, toda a região sujeita a isso. Para terminar sobre essas considerações rápidas sobre o mundo, eu coloco esse gráfico aqui de evolução da urbanização, da população urbana, desde 1650 até projetado 2050. Então, nós temos aí a Índia, a China, em 2050, ainda terá 54% projeção da sua população em cidades em 2050. A China terá 73%, a União Europeia terá 89%, Estados Unidos 90%, e olha o que acontece com o Brasil, 93,6%. Hoje a população urbana no Brasil já está em torno de 85%. É uma das maiores do mundo. Isso tem impacto sobre a realidade das cidades e tem impacto sobre a realidade do Recife, sobre a qual eu vou falar um pouco mais à frente. Mas isso merece destaque justamente por conta do caso do Brasil, da situação do Brasil. Como a taxa de urbanização do Brasil é acelerada e como ela vai atingir um nível proporcionalmente relevante em 2050. As grandes cidades possuem peso determinante na poluição que alimenta as mudanças climáticas, pelo conceito de agravamento das questões climáticas e do aquecimento global. Mais de 50% da população do mundo hoje vive em cidades, e as cidades consomem 75% da energia e produzem 80% dos gases de efeito estufa. Então, 80% dos gases de efeito estufa no mundo produzido pelas cidades, que consomem 75% da energia. E essa constatação, que é recente, mas chegou-se à conclusão, pelos cálculos realizados, que a quantidade de gás de efeito estufa na atmosfera atingiu o novo recorde em 2011, pelo relatório da ONU. Então, desde o início da era industrial,
cerca de 750 bilhões de toneladas de carbono foram liberados na atmosfera como CO2. Então, isso tudo é um condicionante de grande relevo para a realidade mundial e para a nossa realidade nas cidades. Isso aqui é um gráfico, uma animação feita pela NASA de aumento da temperatura ano a ano desde 1884. Bom, isso é ano a ano, com as temperaturas extremas do ano, e vejam como o mapa vai escurecendo, vai aumentando a quantidade de áreas escuras, começa a aparecer vermelho, e é impressionante o que acontece no ano 2011. Essa é a situação de 2011, como o mapa fica. E justamente aonde está o aumento maior de temperatura média é sobre o Ártico, onde está havendo o degelo da calota polar. Então, isso é uma tendência, se a gente pensa em relação a médio e longo prazo. Eu faço questão de frisar isso, porque eu vou falar de longo prazo em relação ao Recife, e tem impacto sobre o Recife, essa mudança do clima e esse aumento da temperatura global.